Pode acontecer. Então, aqui, eu vou compartilhar com vocês a imagem aí. Então, o período que a gente estava... O período que seguiu a essa era cristã, a gente está falando lá da decadência de Roma, o período que sobreveio à derrocada do Império Romano é geralmente conhecido pelo nada lisonjeiro epiteto de Idade das Trevas. Foi assim chamado para significar, em parte, que as pessoas que viveram durante esses séculos de migrações, guerras e sublevações estavam mergulhadas em uma escuridão e tinham poucos conhecimentos para guiá-las, mas também para assinalar que pouco sabemos a respeito desses séculos, confusos e desconcertantes, que se seguiram ao declínio do mundo antigo e precederam o surgimento dos países europeus na configuração geográfica em que mais ou menos os conhecemos hoje. Não existem, é claro, limites fixados para o período, mas para os nossos propósitos poderíamos dizer que durou quase 500 anos, aproximadamente de 500 a 1000 depois de Cristo. 500 anos é um longo período em que muita coisa pode mudar e muita coisa de fato mudou. Mas o que mais nos interessa é que todos esses anos não viram o surgimento de qualquer estilo claro e uniforme, e sim o conflito de um grande número de estilos diferentes, que só começaram a se fundir já em fins desse período. Para os que conhecem algo da história da Idade das Trevas, isso dificilmente surpreenderá. Não foi apenas um período tenebroso, foi também desigual e variado, né? Com tremendas diferenças entre vários povos e classes. Então, aqui, na verdade, a gente vai perceber, como eu falei para vocês, que houve... Deixa eu tirar aqui. Nesse período, a gente não vai ter uma ordenação de estilo, né? Você vai ter misturas, né, de vários modelos, de vários estilos, mas, sobretudo, né, a valorização da ideia do cristianismo, a tentativa, né, e a necessidade de difundir os valores cristãos. Vou botar aqui a imagem, tem uma imagem aqui, peraí. Celso, o estilo de uma época tem a ver com o tipo de desenho, de escultura daquela época? Ou não necessariamente? O que significa estilo de uma determinada época? Então, é isso que você está me perguntando. A primeira resposta é sim. O desenho vai, de certa forma, nos levar a entender um pouco o período, né? E o problema é que, nesse período histórico que nós estamos aqui falando, né, a gente não vai ter ainda uma definição de estilo, uma definição de desenhos. Então, vai ser difícil de você, por exemplo, não existe escola, é isso que eu estou querendo dizer. Não existem escolas, então, nesse período, não vai dar para você dizer assim, essa obra é de determinado artista, ou de determinado estilo artístico, porque não havia isso ainda, né? A gente só vai começar a ter esses tipos de orientação, de identificação, a partir do Renascimento. Respondido? Sim, sim, sim. E, professor, em relação à música, nessa época também era assim, desse jeito? Então, a música também é até mais difícil de a gente responder essa tua pergunta, porque você não tem registro, não tem gravação, né? Então, o que você tem hoje de grupos de música antiga é uma tentativa, né, através de alguns registros assim, rudimentar de partitura, não era nem partitura, porque a partitura só vai ter mesmo uma organização a partir da Idade Média mesmo, né? Mas nesse período aí de 500 a 1000 depois de Cristo, você não tem, né, uma definição. Então, o que a gente vê hoje de grupos de música antiga é uma tentativa de trazer como se fazia a música naquele período. E, enfatizando, se tratando da música europeia, né? Porque você vai ter música em tudo quanto é canto do planeta, né? A música africana, a música indiana. O que a gente pode dizer é que a música no Oriente, ela está muito mais ligada às questões de relação religiosa, né? Do que propriamente para encantar ou para fazer você entretenimento, né? Entreter. Ela está ligada diretamente à questão mística, né? Ritualística ainda, né? Celso, seguindo a pergunta do Fábio aí, quando eu penso em determinado, não sei se tem a ver, mas quando eu penso em determinados estilos de música, na minha cabeça vem instrumentos específicos. Então, o pagode, vem o cavaquinho, vem o tantã, vem o pandeiro. Sim. Música clássica, vem o piano, o violino.
sei lá, música, o fado, vem a questão das castanholas e do pandeirinho, enfim. Tem algum instrumento que seja característico dessa época ou é justamente isso que não é característico, porque você tem várias coisas e uma mistura de um monte de coisa que no final a gente não consegue determinar o que é. Então, nesse período, a gente vai ter, se tratando da Europa, a gente vai ter vários tipos de flautas. Flautas feitas de marfim, de madeira, né? Os primeiros instrumentos feitos com corda foi na Renascença, mas antes disso, a gente pode ter alguns instrumentos já feitos de crina de cavalo e tripa de animais. As cordas eram feitas de tripas de animais. E o som, né, muito mais limitado. Então, você vai ter tambores também, tipo esses pandeiros, só que pandeiros grandes, né? A música medieval trabalhava muito com isso. No Oriente, você vai ter vários tipos de instrumentos chineses, até hoje, que são aqueles monocórdicos, né? Que é um bambuzinho ou uma madeira com um único arame, e quando eles tocam, fazem sons naquele instrumento, né? São instrumentos que a gente pode dizer desse período, né? Que até hoje eles usam. Tem um grupo na UF que se apresenta com música. Isso. Esse grupo da UF, né? Eles tentam trazer as músicas desse período aí, século XI, século XII. E também a gente pode lembrar que a música era vocal, né? Bernardo, não sei exatamente qual período. Século XI, século XII, né? Música vocal, muita música vocal, né? E essa galera, porque ainda tá em pandemia, mas se a gente chamar, eles vão na escola. Eles foram numa outra escola que eu trabalho um grupo ficou responsável por um determinado período. E aí, enfim, aí a galera chamou, eles foram lá, fizeram um som lá, foi bem legal. Eu conheço o Márcio Celes, acho que ele é o maestro do grupo. Se fizer contato, ele pode levar lá um grupo para fazer uma demonstração, sim, com certeza. Então, só deixa eu voltar aqui no texto para mostrar a imagem. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. O Fábio perguntou aí no chat. Entendi? O Fábio perguntou no chat aí. Pergunta, eu não consigo ver. Pergunta no microfone. Deixa eu ver aqui o chat. Eu só perguntei se o alaúde é um instrumento dessa época e desse período ou se veio depois. Então, o alaúde ele vai se desenvolver nesse período, mas ele vai ficar, vai ser definido também. O período do Renascimento, né, é o período em que você vai ter a definição de várias coisas, né? Os instrumentos musicais vão estar mais aperfeiçoados, né? O alaúde é um instrumento, é um deles, né? Que é um instrumento que acho que é meio uma mistura, né, do mouro, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa relação lá do mouro que vai para a Península Ibérica e leva esse instrumento árabe, né? Deixa eu voltar no texto, peraí. Só não sei onde. Aqui, peraí, encontrei. Eu consegui marcar agora o texto, aprendi a marcar o texto aí. Obrigado. Então, podemos ver que o artista utilizou algum exemplo que encontraram numa velha Bíblia e transformou de acordo com seu gosto pessoal. Mudou as dobras da vestimenta para algo como faixas entrançadas e madeixas de cabelo e até orelhas para rolos. E a face toda converteu-se numa máscara rígida. Essas figuras de evangelistas e santos parecem quase não hirtas e exóticas, tão hirtas e exóticas quanto os ídolos primitivos. Mostram que os artistas que se haviam criado na tradição de sua arte nativa tiveram dificuldade em adaptar-se às novas exigências dos livros cristãos. Ele está querendo dizer aqui, na verdade, é que ainda tem uma característica, a arte aí, na verdade, ainda vai ter uma característica de não ser original, ela tentar reproduzir as imagens para a função religiosa, para a função, né, dessa difusão da mensagem cristã, né? A gente vai ter essa coisa da reprodução das imagens, das figuras, né? É diferente, acho que alguém perguntou na outra aula, diferente da arte oriental, que não vai ter relação com objetos e vai ter relação com pessoas, com as figuras, imagens de pessoas. Por oriental, né, é muito mais, para eles é muito mais forte a meditação, né, e todas as coisas que estão à nossa volta, elas são sagradas. Então a arte oriental vai se diferenciar da arte ocidental nesse sentido, né?
Você não vai ter culto a personalidades, né? A santos e personalidades. Você vai ter, a gente pode até ver aqui nesse livro, no capítulo 7, tem umas figuras que a gente pode dar uma olhada. Comentário, pergunta? Vou seguir aqui então, peraí. Aqui. Se quiser perguntar, abre o microfone, porque eu não consigo ver o chat enquanto eu apresento o texto. Vou perguntar. Olha aí, ó, uma figura, tá vendo essa figura aí, ó? Aqui ele até deu uma característica pessoal, mas é uma figura que representa uma questão religiosa, tal. Deixa eu ver aqui, tem uma, ó, evangelho manuscrito pintado por volta de 750 depois de Cristo. Então aqui é uma representação sacra, né? Deu para ver aí, deu, né? Posso fazer um comentário? Claro. Embaixo do texto aí, embaixo da figura, tá ali o lugar, né, que supostamente a figura foi pintada, foi feita ali, Sangallen, se você diz aí. Tem uma cervejaria em Petrópolis chamada Vila Sangallen, se não me engano. Aí. E é como se fosse a reprodução dessa vila, ou dos principais elementos que tem nessa vila. E é tipo um Outback com uma cervejaria artesanal e um restaurante chique. Deve ter um brasão, né? Eu acho que tem, sim. Além disso, tem a igrejinha, se eu não me engano, é ortodoxa, né? O estilo da igreja. Sim. Tem as casinhas, tem o palhaço, né? Que é aquele bobo da corte, magrinho, que representa lá da vila. Enfim, é bem legal. Quando passar a pandemia, for para a Serra, é um lugar bem agradável de passar um tempo, de comer uma linguiça de lá é boa. O sorvete é muito gostoso também. A sangalha é muito legal lá. Bem interessante. Então, essa figura lembra mesmo o cristianismo ortodoxo, né? Como você falou aí. Pode crer. Vamos seguir aqui. Boa, professor. Bom comentário. Pode falar. O que é uma reprodução sacra? Então, a reprodução sacra, a palavra sacra está ligado aos sacramentos, né? A coisa religiosa, a mística e tudo que está relacionado à religião, né? Ao sobrenatural, né? Isso é o sacro. Pode ver de sacralidade. Mas tem que falar com R, né, Celso? Não pode esquecer o R, não. Eu falei sem R? Não, se falar sem R fica feia a palavra. Sacralidade. Ah, tá. É isso aí. Então, a arte sacra não é um saco. Ah, sim, com certeza. Então, vimos antes que nossa noção moderna de que um artista deve ser original não era absolutamente compartilhada pela maioria das pessoas do passado. Um mestre egípcio, chinês ou bizantino ficaria imensamente perplexo se lhe exigissem tal coisa. Tampouco um artista medieval da Europa Ocidental teria entendido por que haveria de inventar novos métodos de planejar uma igreja, de desenhar um cálice ou de representar a história sagrada, quando os antigos métodos serviam tão bem a esses fins. O piedoso devoto, que deveria dedicar um novo sacrário para uma relíquia de seu santo padroeiro, não só tentava obter o mais precioso material para que estivesse ao seu alcance, mas desejaria também dotar o mestre com um antigo e venerável exemplo de como a lenda do santo deveria ser corretamente representada. Então, aqui, mais uma vez, o Gombrich falando para a gente da importância, né, da reprodução das imagens tal qual elas eram feitas pelos artistas anteriores, né? Isso a gente viu lá no Egito, né? Que não havia originalidade, né? A função da arte nesse período era reprodução e difusão de uma ideia, né? Então ela deveria ser a mesma sempre. Por isso que a gente vê em muitas igrejas da Europa, né? E aqui também no Brasil, aqueles vitrais lá, as iluminuras, né? Que são feitas para contar a história mesmo, né? Essa é a função. Falar de interpretação pessoal nessa época sobre determinada coisa não faz sentido nenhum, né, Celso? Não, até porque, até na oportunidade de falar, não havia assinatura, né? Você não tem como foi o arquiteto de Notre Dame? Não existe isso, entendeu? A coisa era feita coletivamente e durante anos, né? Aquelas catedrais foram construídas durante anos.
Não tem arquiteto, o cara que fez. Depois do incêndio a gente tem. Ah, sim. Um comentário, você falou de Notre Dame, só um comentário. Nem Hitler, quando dominou Paris, ele teve coragem de machucar a igreja, né? Sim. Porque Notre Dame em francês é Nossa Senhora, então é a igreja de Nossa Senhora. Lá é muito bonito. É um símbolo, né? Você teve lá, né? Tive. É um símbolo muito forte, né? Então, esses artistas não pretendiam criar uma semelhança convincente com a natureza ou realizar belas coisas. Queriam comunicar a seus irmãos de fé o conteúdo e a mensagem da história sagrada. E nisso talvez tenham sido mais bem-sucedidos do que a maioria dos artistas da épocas anteriores e posteriores. Então, né, aqui está claro que ele está querendo dizer a função da arte nesse período da Idade Média, né? Não era para agradar nem embelezar nada. Então, ó, aqui tem um exemplo aqui, ó, tem 2 exemplos, né? Que tinha, na verdade, o objetivo era transmitir uma mensagem, né? Vamos passar aqui adiante. Acho que estou chegando no ponto final. É interessante dar uma nova olhada, por instantes, em outra cena que representa o lava-pés, o vaso grego pintado no século V a.C. Foi na Grécia que se descobriu a arte de mostrar as atividades da alma. E por muito diferente que fosse o modo como o artista medieval interpretava essa finalidade, a igreja nunca poderia ter usado imagens para seus próprios fins sem essa herança. Aqui ele está fazendo uma relação lá com como a arte grega influenciou a arte sacra, né? Deixa eu só botar aqui para vocês verem essa pintura aqui, que deve, ó, Cristo lavando os pés dos apóstolos, do livro dos Evangelhos. Agora tem aqui, ó, Otto III. Tem aqui um artista. Então, tinha uma função. Aqui, o camarada não está querendo mostrar que tem uma habilidade, né? Ele está querendo transmitir só uma ideia. Diga aí. Alguém quer falar? Eu quero. Professor, fala. Assim, pelo que eu estou entendendo, a arte assim, que a igreja fazia nessa época tinha a função de ensinar as pessoas os acontecimentos narrados na Bíblia, etc. Mas assim, é que. Mas algumas imagens assim também não tem uma função de um certo culto. Porque, por exemplo, na Igreja Católica atualmente, eu não sei se nessa época era assim também, mas atualmente eles têm algumas pinturas, assim, um quadro de Jesus que passa pelo Brasil inteiro e por todas as igrejas do Brasil, que os padres dizem que essa imagem vai abençoar as pessoas. Mas algumas imagens nessa época também não tinham essa função de cultuar ou talvez de abençoar, algo assim do tipo. Sim, você tem razão. E foi isso que eu falei que a diferença entre essa arte ocidental, que a gente tem contato, e a arte oriental, né? A arte oriental, você vai ver esses traços de culto, né, aos santos, né? Você vai ter a paisagem, o vento, né, as ondas, né? Então, essa função que você falou está muito ligada à arte sacra desse período, porque é para difundir mesmo um símbolo e difundir o valor cristão mesmo, as mensagens do Evangelho, né, as passagens bíblicas, né? Até porque não tinha, assim, era o latim, né, na Europa, né, nem todo mundo tinha acesso. Então, pelas imagens, né, você contava as histórias. Tá certo. Não sei se eu não sei se eu entendi a pergunta, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que o que ele perguntou é se você tinha algum caráter milagroso nas pinturas. Nesse sentido da ideia que a gente tem hoje de a imagem de Nossa Senhora num vidro. Aquele vidro vai passar o Brasil inteiro porque aquilo vai curar não sei o quê. Eu não sei. Pouco que eu sei, Fábio, eu acho que a ideia das pinturas era o que o Celso falou. A comunicação ela era exclusivamente para quem tinha um poder muito grande. Então, como é que você conta uma história? Através da música, através da pintura. Então, a pintura tinha muito mais um papel de comunicar do que de se tornar um bem para culto, né? Você cultuar o quadro, digamos assim. Mas eu acho que
Mas acho que não, o Fábio está falando de uma coisa que existiu, mas isso foi talvez no final da Idade Média, que é a questão das relíquias. Né? Então, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, ou então um quadro que foi feito com a mesa de um apóstolo, né? Isso eles usavam para dizer que realmente, que isso aqui pode gerar um milagre, ou pode, né? Você tem esse pedaço, essa relíquia na sua casa. Isso aconteceu no final da Idade Média. No TCC, no primeiro capítulo. Você está falando disso? Não só disso, mas eu botei, quando eu estava falando sobre a Igreja Católica, na Idade Média, eu botei um pouco sobre isso, sobre essa parte que você falou agora. Das relíquias, né? Isso. Sim, sim, teve esse período, mas foi no final da Idade Média. Assim, eu acho que nesse período aí, você tem as imagens para poder ensinar, né? E no final você tem a coisa mais, mesmo que atribuição, né, de um milagre para alguns objetos. Até porque na Igreja Católica você tem alguns milagres de hóstias, né? E só tem algumas passagens assim. Mas vamos lá seguir para terminar aqui o... Celso, só um comentário. Pode falar. Na imagem aí tem um nome Otto III. Deixa eu botar aqui. Eu acho que esse nome que está aí não é o nome do autor, mas é o nome do imperador da época. Eu dei uma pesquisada aqui e aparece. Otto III foi imperador romano germânico e rei da Itália. Então. E aí, o período que aparece aqui é 1980 a 1900 e qualquer coisa. 980 até... Perfeito. Isso ajuda a gente a entender que não tinha autor, né? Exatamente. Continua sem autores nessa época. Isso aí. Tá certo. Então, peraí, eu parei aqui, né? Ok. Não devemos imaginar, porém, que toda a arte nesse período existiu exclusivamente para servir ideias religiosas. Não apenas igrejas foram construídas na Idade Média, mas castelos também. E os barões e senhores feudais a quem os castelos pertenciam empregavam ocasionalmente artistas. A razão pela qual somos propensos a esquecer essas obras, quando falamos de arte no início da Idade Média, é simples. Os castelos eram frequentemente destruídos, enquanto que as igrejas eram poupadas. A arte religiosa era, de um modo geral, tratada com maior respeito e cuidada com mais zelo do que meras decorações de aposentos privados. Então o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Existia uma arte secular. A gente vai ver isso lá no Renascimento. Isso vai explodir no Renascimento. Essa arte secular brigando com a arte sacra desse período aqui. Mas aqui ele dá a justificativa, né? Os castelos que eram construídos, existiam muitas guerras, então as coisas que eram feitas para decorar, aquilo ali era abandonado, era destruído. Mas o que era sagrado, né? A arte que ficava dentro das igrejas, ela era mantida, né? Tem um filme, vou deixar o nome aí, é muito interessante para ver, é Caçadores de Obras-Primas, né? É um período bem para agora, comparado a isso aí, eu estou falando do século XIX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Século XX já, que é justamente a questão em função das guerras, o que eles destruíam e o que eles não destruíam. Aparece muito a questão que você está falando aí de conservar a arte sacra e de não conservar a arte relacionada a pessoas, né? Relacionada a pessoas, digamos, do dia comum. Sim. Vou botar no chat. Agora, muito interessante, a gente pode fazer uma ligação desse período aqui, né, inicial da Idade Média, com o período lá, como a gente já falou, até passou no texto aí, o período da arte egípcia e chinesa, que não havia, né, a necessidade nem a intenção de uma originalidade, né, mas prestar um culto, né, como o Fábio falou aí, para você aprender, né, aprender sobre o evangelho, as mensagens do cristãs, né, e prestar culto mesmo. Eu acho que, assim, por hoje eu consegui, né, fechar aqui bonitinho aqui o que eu queria dizer, que eu não queria me estender muito, não. Algum comentário, dúvida? Fábio, Bruno, Letícia, André? Alguém quer falar aí? Eu não tô com nenhuma dúvida, não. Pra mim tá tudo certo. Entendi tudo, já queria a dúvida que eu tava. Beleza. O livro tá ajudando lá, aquele livro? Tá ajudando bastante. É porque tem muita coisa, assim, de vários períodos diferentes e tem coisas que eu vou usar pros próximos capítulos do TCC. Maneiro, muito bom. Então é isso aí, Bernardo. Satisfeito?
Show de bola. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente não precisa construir um conceito grandão, mas se a gente for caminhando devagarinho todo dia, Exatamente. é isso. É isso que a gente está fazendo. E aí, André? Como é que tá? André não falou hoje. E eu espero de alguma forma também ter ajudado, hein, ô Celso, na Claro. construção aí, na aula. Ah, a pergunta sempre ajuda. Eu não pergunto de química, que eu não sei nada de química. Saco nada de química. Nem eu sei nada de história, de arte, mas a gente vai dando espetáculo, vai pensando, enfim. Então, beleza, minha gente. Então, a próxima aula a gente continua nesse papo aí da Idade Média até chegar no Renascimento. A gente podia pensar, Celso, num rallyzinho cultural lá na França. O que você acha? Ué, podemos fazer. Aqui via Meet? Eu vou te passar pelo WhatsApp, de repente serve para a gente fazer essa aula aqui. Tem como fazer passeios virtuais pelos museus de lá. Mas olha só, Vou te passar o programa. Mas tem como eu compartilhar, por exemplo, se eu entrar aqui, né? Tem como eu compartilhar o rolê? Tem. Você está no computador, não está? Tô. Se você clicar aí, aquelas 3 barrinhas que estão ali embaixo, Sim. em uma vai aparecer compartilhar. Não, apresentar, desculpa. Apresentar agora. Sim. Em uma delas está escrito uma guia do Chrome. Ah, tá. Aí, se você clicar ali, ela aparece tudo que está, inclusive com imagem, com som, e dá para fazer o passeio virtual. É bem bacana. Ah, então se eu bem quiser bacana. também Vou te passar. transmitir vídeo também posso? Por aqui? Vídeo do YouTube? Pode. Ah, maneiro, ótimo. Só que aí você partilha com isso, uma guia do Chrome. Se você não entrar pelo Chrome, você não vai ter essa opção. Porque aí não dá para pelo Chrome, você pode. Não, se você compartilhar pelo Chrome, dá para passar tudo, passar só a imagem. Se você colocar só uma janela, não passa som, passa só a imagem. Entendi. Se você entrar pelo Explorer, por exemplo, você não tem essa opção de compartilhar uma guia do Chrome, já que você não está usando uma guia do Chrome. Eu vou te passar lá pelo WhatsApp, que eu acho que fica melhor. Vou procurar aqui, vou te mandar. Tem umas paradas bem bacanas, mesmo, uns passeios virtuais bem bacanas. Acho que dá para incrementar nas suas aulas. Não, e de repente até ir a museus também, né? Tem bastante coisa. Pô, legal então, beleza. Obrigado pela dica. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Obrigado pela presença. Espero que todos fiquem bem. Né? Separa um tempinho aí para fazer uma oração, para dar uma tranquilizada na mente. E não fiquem pensando no amanhã, não, tá? Verdade. É como tá lá no Sermão do Monte, lá na parte que Jesus fala sobre a ansiedade para não ficar pensando no dia do amanhã e que cabe ao dia o seu mal. Basta o dia o seu mal. É isso aí. Falou bonito, fechou bonito. Valeu. Beijo para vocês. Valeu, Celso. Já te mandei lá. Valeu. Tamo junto. Tchau. Valeu. Valeu, Celso.